Capítulo 1. O pacto com o trapaceiro. A vida em Ribe e a sombra de Arquim, ano 865 d.C. No ano de 865 d.C., a cidade de Ribe, um vibrante entreposto comercial na costa da Jutlândia, era o único mundo que Leif, filho de camponeses, conhecia. A vida ali era um reflexo fiel da era viking, uma sociedade estratificada onde a honra, a família e a lealdade ao chefe do clã eram os pilares de tudo. As terras férteis que Leif cultivava pertenciam ao Jarl Arkin, um homem corpulento de cabelos ruivos, cuja autoridade era absoluta e sua palavra, lei. Seus pais, figuras de sabedoria e resiliência, ensinavam-lhe não apenas os segredos da terra, mas também a importância de manter as tradições e honrar os deuses, Odin, o pai de todos, Thor, o protetor dos homens, e Freyja, a deusa do amor e da fertilidade. Seus irmãos cuidavam dos animais, porcos robustos, cabras ágeis, gansos barulhentos, cavalos fortes e vacas leiteiras, que garantiam a subsistência da família e contribuíam para a riqueza do Jarl Arkin. A alimentação era farta, mas simples, baseada no que a terra oferecia, um pão de centeio, papas de cereais nutritivas, queijo fresco e bagas colhidas nas florestas. A vida em comunidade era forte, com clãs familiares trabalhando lado a lado, unidos por laços de sangue e lealdade. No entanto, a sombra do Jarl Arkin era constante. Ele não era apenas o proprietário das terras, mas o detentor do poder, e suas decisões, tomadas na assembleia local, o fim, afetavam a vida de todos. Foi nesse contexto que Leif, com sua curiosidade inata, encontrou uma nova vocação na cozinha, aprendendo a transformar ingredientes simples em refeições reconfortantes. Essa habilidade o levou para dentro da casa de Arkin, onde vislumbrou um mundo de privilégios e poder, personificado pelos filhos do Jarl, Vidar e Arik. Mesmo ali, a mente de Leif vagava para as sagas que seu pai contava à noite, e contos de vikings destemidos, de grandes navios dragão, Drakars, singrando os mares e de operações de guerra naval. Ele sonhava em ser um deles, um homem livre, dono de seu próprio destino. O amor proibido e a tragédia anunciada, verão de 866 d.C. No verão de 866 d.C., durante um dos festivais que celebravam a generosidade da terra, Leif encontrou Linai. Em Ribe, a estrutura familiar era tradicional, mas a poligamia não era incomum entre os homens mais abastados, como Arkin, que possuíam múltiplas esposas ou amantes como símbolo de status. Foi nesse cenário que o amor entre Leif e Linai floresceu em segredo, um sentimento puro que desafiava a rígida hierarquia social. Cada olhar trocado, cada toque furtivo, era uma afronta direta à autoridade de Arkin, que, apesar de suas múltiplas companheiras, jamais toleraria a insubordinação de um servo que ousasse amar uma mulher sob sua proteção. Seus encontros secretos, sob o manto da noite estrelada, eram momentos de felicidade roubados da vigilância constante. Para Leif, Linai era a personificação de seus sonhos de liberdade. Mas o tempo, implacável, não perdoou. A paixão foi descoberta. A fúria de Arkin foi avassaladora, seu orgulho de chefe ferido. A condenação, anunciada perante a comunidade, foi rápida e brutal, Leif seria executado. Mas a crueldade de Arkin exigia mais. A execução seria um espetáculo público, e Linai seria forçada a testemunhar a morte de seu amado antes de encontrar seu próprio fim. A dor da condenação era insuportável, mas a perspectiva de ver Linai sofrer era um tormento ainda maior. O dia da morte e o ritual da águia de sangue, outono de 866 d.C. O dia da execução chegou com outono, sob um céu cinzento que parecia pressagiar a tragédia. Um palco foi erguido na praça central, um altar macabro para a demonstração do poder de Arkin. Leif foi arrastado até ali, seus joelhos cedendo sob o peso da resignação. Ele não negava seu crime e o crime de amar e nem seu único desejo, ter vivido uma vida plena ao lado de sua amada. O carrasco aproximou-se. A lâmina fria de seu machado reluziu. O ritual da águia de sangue, Sblor, uma das mais brutais e humilhantes formas de execução, reservada aos piores traidores, estava prestes a começar. Era uma punição que visava não apenas matar, mas apagar a honra do condenado. Com um golpe cruel, o carrasco abriu o tórax de Leif. A dor era um fogo líquido.
O som de seus ossos sendo quebrados ecoou enquanto suas costelas eram dobradas para fora, formando as horríveis asas de águia. Seus pulmões, ainda pulsantes, foram removidos e estendidos sobre suas costas, um sacrifício macabro para os deuses e uma advertência brutal para os vivos. Com os olhos fixos em Linai, que gritava seu nome em desespero, Leif sentiu a escuridão o engolir. Asgard. O despertar inesperado e a decepção divina. Leif despertou em um grande salão, a luz fraca revelando inúmeros outros mortos. O ar, pesado e mofado, contrastava com as sagas sobre Valhalla, o salão de Odin em Asgard, onde as valquírias levavam os guerreiros mortos em batalha para banquetes eternos. Isto, com certeza, é um grande mal-entendido, pensou. Cadê a burra da valquíria? O lugar era sombrio. Com seu pragmatismo camponês, Leif pegou 5 das poucas velas restantes e guardou-as no bolso. Após vagar por um labirinto de corredores, ele avistou ao longe uma visão grandiosa, Yggdrasil, a árvore do mundo, e no seu topo, a verdadeira e cintilante Asgard. Frustrado por nunca conseguir se aproximar, ele gritou, "Vô, mulher, cadê você? Quero ir para aquela cidade." O encontro com o trapaceiro e o acordo profano. Um sorriso debochado ecoou, seguido por uma risada que paralisou Leif. Das sombras, emergiu uma figura que se transformou em um grande homem azul, com dentes tortos e um sorriso travesso. Era Loki, o deus da trapaça. Demorou para sair de sua cova, seu verme, disse Loki. Ei, não precisa ofender, retrucou Leif. Calado. Vou lhe dar uma oportunidade. Preciso de um representante na Terra. Estou morto, se não reparou, Leif apontou. Se bem sei, foste morto por causa de uma mulher, disse Loki, revelando seu conhecimento. As palavras tocaram a ferida de Leif, que descreveu Linai com uma paixão que a morte não apagara. Loki, impaciente, interrompeu sua poesia, mas a insolência de Leif o divertiu. Com um estalar de dedos, Loki transformou sua aparência em uma visão de beleza e vestiu Leif com roupas elegantes, substituindo o cheiro de morte por um aroma de frescor. Seduzido pela promessa de vingança e pela chance de retornar, Leif assinou um contrato com o deus da trapaça. O preço era incerto, mas a oportunidade de fazer todos pagarem era irrecusável. Prazer, sou o agente de Loki na Terra, declarou Leif, sua voz carregada de uma nova e sombria determinação. A jornada de Leif, de camponês a agente divino, estava apenas começando. O retorno à Terra não seria silencioso, mas um estrondo que ecoaria por todo o reino dos homens.